E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema aqui que é uma nova vacina, né? Então, na verdade, vocês vão ver que não é exatamente uma nova vacina, mas uma nova vacina controla a doença depois de 23 anos em uma mulher com câncer de mama. Então isso assim, é muito interessante, né? A gente ter esses resultados, ainda mais nesse caso, né? Uma mulher com depois de 23 anos de câncer, combatendo o câncer, vocês vão ver. E a gente tem um tratamento que ajuda a controlar, é um resultado muito bom, tá? Vamos explicar isso, mas antes de mais nada, ia pedir para vocês se inscreverem no canal. É só clicar no botão inscrever-se, quem não for inscrito, né? E ativar as notificações clicando no sininho, que aí sempre que chegar um vídeo novo, vocês vão receber logo assim que o vídeo for publicado. Também queria pedir para vocês curtirem o vídeo e deixar nos comentários também. E compartilhar também, porque aí sempre vocês vão estar ajudando esse canal a crescer, porque sempre que vocês fizerem isso, esse canal é recomendado, esses vídeos são recomendados para mais e mais pessoas. E aí mais e mais pessoas vão receber informações de qualidade sobre câncer, sobre oncologia integrativa, tratamentos convencionais, terapias complementares, alternativas e notícias sobre câncer, tratamentos novos, pessoas que tiveram câncer aí famosas. Isso sempre com uma linguagem simples, tranquila, que vocês possam entender. Que nem a gente vai falar nesse tema de hoje, né? Nesse artigo de hoje, que é um pouquinho complicado de entender, mais lá na frente vocês vão ver, mas eu vou explicar para vocês, vocês vão entender. Bom, então vamos lá. Uma nova vacina controla a doença depois de 23 anos numa paciente com câncer de mama. Então essa mulher aqui teve câncer de mama há 23 anos e já tinha passado por 12 tratamentos diferentes, né? Então ela tinha um câncer de mama com metástase e foi tratando, o câncer progredia, ela tratava, progredia, trocava de tratamento, progredia, trocava, ia sempre trocando, né? Então, até que ela acabou entrando num estudo, né? E esse estudo mostrou, né, recentemente, que né, não tinha evidência da doença ter avançado, ter progredido. Então parecia que tinha controlado por completo até. E ela tinha uma metástase na suprarrenal e também uma grande na suprarrenal, que é uma glândula em cima dos rins, e em outros lugares também menores. Então essa mulher, Stephanie Genge, né, ela tinha entrado nesse estudo para testar uma nova vacina. Ela estava cansada já não aguentava mais. Realmente, 23 anos, 12 tratamentos, entre eles hormônios e quimioterapias, né? Aqui ela fala que se beneficiou em 12 tratamentos porque o hormônio dela era hormonal, o câncer dela era hormonal positivo. Então ela poderia tratar ali às vezes com comprimido, que é mais tranquilo, e depois entrava ali nos outros tratamentos de quimio também. Então ela ficou empolgada, mas ao mesmo tempo assim receosa, né? E já estava cansada, então que ela vai comentando e ela estava otimista, cautelosamente otimista, né? E ela queria evitar a quimioterapia, então talvez uma vacina seria uma opção boa se funcionasse, né? E é isso. Então ela parou a vacina, os testes da vacina em julho, e 3 meses depois os resultados mostravam que ela estava muito bem, né? O câncer estava controlado ainda só com um tratamento baseado em vacinas, né? Então é isso. Aí ela tá comentando aqui e tal, e aqui a gente fala que ela entrou nesse estudo de fase 1, fase 2, então são estudos iniciais, né? Nesse caso foi feito lá nos Estados Unidos. Teve um outro paciente que teve uma resposta parcial e um teve uma resposta completa, né? Aqui na continuação, no entanto, 6 pacientes progrediram a doença. Então a gente fala que de 10 pacientes desse estudo, então é um estudo muito pequeno, né? 10 pacientes, 3 tiveram alguma resposta, 2 parcial e uma completa. Então a gente fala que foi uma taxa de resposta de 30%, né? 3 em 10. É bom? É bom. Precisa a gente avançar nos estudos maiores para ver se isso realmente é uma resposta boa, importante, ou foi uma resposta ao acaso. Aqui ele fala um pouquinho sobre o teste, né? Que
o estudo, e a gente vai falar mais na frente também, mas ele combinava radioterapia com injeção dessa substância, FLT3L, e outra substância chamada ICLC e o PDL1. Né? Então eu vou explicar depois um pouquinho para vocês sobre essas substâncias e explicar realmente se isso é vacina ou não. Então, aqui já é o pesquisador falando um pouquinho, fala do outra pessoa também que teve o câncer, que teve a resposta completa. Ele tinha um linfoma não Hodgkin, também já tinha passado por vários tratamentos, era um câncer agressivo, mas que ele, por acaso, sumiu o câncer todo com esse tratamento de vacina. Né? Então, pode ter sido um caso raro, ao acaso, mas a gente precisa de mais estudos com mais pessoas para poder entender se essa resposta dessas 3 pessoas foi uma resposta ao acaso ou se realmente foi uma resposta que dá para considerar que foi causada pelo tratamento. Bom, aqui a gente vai passando um pouquinho, fala das coisas que ele gostaria, né? Que tivesse 100% de resposta, enfim. E aí, a gente vai chegar aqui na parte que vai explicar o tratamento. Tá? Então, como que era feito esse tratamento? O tratamento, ele não era uma vacina, né? Como você faz uma vacina? Você injeta uma substância no corpo que vai fazer com que o sistema imunológico reconheça essa substância como estranha e gere ali anticorpos para combater. Só que, na verdade, esse tratamento não era uma vacina. Ele até explicou aí num dos comentários, ele falou, aqui o pesquisador, que você está criando a vacina dentro do próprio corpo. Porque essa substância estranha você não está injetando no corpo, ela já existe no corpo. E aí o que ele faz? Né? A primeira parte que ele faz é a radioterapia. Uma radioterapia em baixa dose no tumor. Qual é o objetivo? É fazer com que o tumor morrendo libere ali na corrente sanguínea várias substâncias, várias partículas, partes do tumor estranhas ao nosso organismo, né? Então, que vai fazer com que o nosso organismo reconheça aquelas partículas do tumor mortas como estranhas e passe a utilizar elas para criar uma memória. Então, a primeira parte é essa radioterapia para poder destruir o tumor, né? Destruir, não matar o tumor, mas destruir um pouquinho para liberar na corrente sanguínea. E aí, depois, ele utilizava essa substância, FTL3, que é um fator de crescimento que estimula o crescimento apenas das células dendríticas. O que são as células dendríticas? São as células do nosso sistema imunológico responsáveis por levar essas partículas estranhas para as nossas células de defesa mesmo, né? São os linfócitos. Então, você fazendo esse estímulo para as células dendríticas, você vai estar aumentando as nossas células, como se fossem nossas células sentinelas, né? Então, essas células vão perceber mais aquelas partículas do tumor que foram mortas pela radioterapia e vão levar elas mais lá para o quartel, né? Que é as nossas regiões de defesa ali, fazendo com que, apresentando, a gente chama de células apresentadoras de antígenos, né? São apresentando mais vezes as partículas dos tumores para as nossas células de defesa que realmente vão matar e vão atacar. E aí a gente tem também uma injeção de uma outra substância chamada poli-ILC, que ela vai agir como? Ela age estimulando especificamente as células citotóxicas, as células de defesa que vão receber essa informação das células dendríticas e que vão partir para o ataque do tumor. Então, já esse poli-ICLC pode agir como um acelerador dos linfócitos matadores de tumor, né? Bem legal. E aí, no final, também, eles fazem o pembrolizumab, que é a imunoterapia padrão que a gente usa, qual é a função do pembrolizumab? É tirar esses linfócitos matadores de tumor, tirar o pé do freio, né? Então, você acelera com o poli-ICLC e tira o freio deles com o pembrolizumab. Então você vai gerar partículas do tumor,
você vai pegar mais partículas do tumor para apresentar para as células de defesa. Aí as células de defesa vão estar mais aceleradas e vão estar sem freio. Então elas vão atacar mais o tumor. Então você criou uma vacina com as próprias partículas do tumor que estavam dentro da própria pessoa. Você não injetou nada de fora, né? Você só injetou fatores estimulantes, mais estimulantes específicos da imunidade. Então, realmente assim, é uma coisa que legal, que faz sentido biológico, mas a gente precisa programar, planejar, né? Então, essa foi só a primeira fase do estudo. Para a primeira fase, para avaliar se não tinha efeitos colaterais, se as pessoas não passavam mal, e por enquanto não passaram mal, não teve tantos problemas, só problemas ali da injeção ali no local da aplicação, né? Não teve nada muito problemático. E aí a gente agora vai ter que ver os próximos estudos, provavelmente ver esse estudo com mais pessoas, 100, 200 pessoas, para a gente ver se realmente essa taxa de resposta é de 30% se reproduz ou se foi ao acaso, né? Então, um caso é uma história interessante de uma mulher que tinha tido um câncer já refratário a vários tratamentos, que já não respondia mais nada. Quando o câncer vai, né, se tornando assim, a gente tem pouca esperança de que outros tratamentos funcionem. E esse tratamento funcionou nela, né? Um caso quer dizer que o negócio, três casos, né? Quer dizer que o tratamento funciona? Não, gente. Então isso serve para vocês verem exemplo também de que muitos tratamentos alternativos, né, que as pessoas dizem que funcionam, às vezes são casos assim também que às vezes acontece ao acaso, né? Mas na grande maioria das vezes pode não funcionar. Então a gente precisa de estudos agora com mais pessoas, 100, 200, 300 pessoas fazendo essa medicação. Precisa de tempo para ver se o câncer não vai voltar. E, por exemplo, esse estudo aí só tinha, se eu não me engano, 6 meses só de acompanhamento, né? Será que o câncer dessas pessoas, dessas 30%, né? Essas 3 pessoas, será que não vai voltar daqui a 1 ano, 2 anos? Né? Então é isso. Então a gente precisa ter prudência e analisar os estudos com calma e ficar feliz, mas aguardar os próximos passos da ciência. Certo? Então é isso, gente. Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam desse tipo de tratamento super complicado, super complexo, mas que tem uma ideia interessante, né? E deixem nos comentários. Vocês acharam mesmo que era uma vacina? Ou vocês sabiam que era uma vacina endógena, que a gente chama de vacina feita pelo próprio organismo ali, né? Super, super interessante. Deixem nos comentários o que vocês acharam, tá? E a gente se vê no próximo vídeo.